Esta semana no Saúde em Foco, menopausa e andropausa, compreendendo as mudanças. Exploramos mais sobre a menopausa e andropausa, ouvindo histórias de vida. Finalmente, os cuidados de saúde para alguns imigrantes não se perdem na tradução, isto graças a intérpretes médicos. Este é o Saúde em Foco. Alô, bem-vindo ao Saúde em Foco, comigo, Amâncio Miguel. A menopausa está frequentemente associada a ondas de calor, suores noturnos, alterações do humor e alterações no ciclo menstrual. A menopausa é uma transição biológica caracterizada pela diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona. Geralmente ocorre em mulheres entre os 45 e 55 anos de idade e marca o fim dos anos reprodutivos da mulher. Já agora, alguma vez ouviu falar da andropausa? Muitas vezes chamada de menopausa masculina, a andropausa é uma mudança menos conhecida, mas igualmente significativa no equilíbrio hormonal e no bem-estar físico. De acordo com a clínica Mayo, com sede aqui nos Estados Unidos, a andropausa normalmente começa em homens entre os 40 e 50 anos e está associada a um declínio gradual dos níveis de testosterona. Os sintomas podem incluir a fadiga, a redução da libido, alterações do humor e alterações na composição corporal. As transições fisiológicas da menopausa e andropausa, embora naturais, trazem vários desafios, tanto físicos como emocionais. Vamos agora ver como uma mulher e um homem nos Camarões estão a conviver com essas alterações hormonais. Mirabelle Derry está a voltar do mercado onde foi comprar roupas femininas para revender em seu bairro. A mulher de 64 anos diz que a menopausa não a impediu de se relacionar com as pessoas. Ainda posso casar novamente. Há muitos pretendentes, apesar dessas rugas, nada mudou em mim. Alguém pediu-me em casamento recentemente, mas eu disse não porque temos alguns problemas. Quando alguém flirta comigo, sinto que ainda estou viva. Aos 50 anos, a ex-funcionária de hotel viu a sua vida mudar por causa da menopausa. Eu tinha ondas de calor de vez em quando. E um dia, quando eu estava de folga do trabalho, sangrei muito. Foi a partir desse momento que a minha menstruação parou. Derry diz que a transição hormonal ocorreu sem problemas. Não pensei em ir ao hospital. Se o sangramento continuasse no dia seguinte, eu teria ido ao hospital. Dado que parou, entendi que era a menopausa. É psicológico. Nem sempre se pensa nisso, mas os homens também experimentam alterações hormonais semelhantes. Aos 55 anos, este ex-funcionário ferroviário aposentado percebeu os primeiros sinais da andropausa, às vezes chamada de menopausa masculina. Depois dos primeiros sintomas, conversei com o médico do trabalho, pois na época eu ainda trabalhava na companhia ferroviária. Cansa-se depois de uma caminhada, pois a partir de uma certa idade o órgão genital masculino pode descansar momentaneamente e voltar a funcionar. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos define a andropausa como uma síndrome associada à diminuição da satisfação sexual ou ao declínio da sensação de bem-estar geral com baixos níveis de testosterona em homens mais velhos. Aos 67 anos, Njok continua com sua vida sexual ativa. Mesmo agora eu ainda tenho desejos sexuais. O desejo vai embora quando você morre. Mesmo agora, se bem, é assim que é. Porém, no início da andropausa, ele e sua parceira tiveram que conversar sobre a situação. A mulher conhece o seu homem. Quando a virilidade diminuiu, ela sentiu. Ela até perguntou o que estava a acontecer. Disse que antes eu era sexualmente ativo, mas agora é menos frequente. Então, tivemos que nos comunicar. Ela entendeu. No entanto, Njok recorreu à medicina tradicional. Existem latidos que podem ajudar. Fui à aldeia e fiz uma limpeza do cólon porque um dos meus conselheiros me disse que o declínio da virilidade se deve ao acúmulo de toxinas na pelvis. E continuo fazendo isso de vez em quando. Derry e Njok vivenciaram as mudanças hormonais de maneiras diferentes. Pessoalmente, não tive problemas e o meu corpo permaneceu intacto. É como se eu tivesse 30 anos. Não sinto nada por enquanto.
Quando você tem uma mulher, uma esposa, quando você é um homem digno desse nome, é inconveniente. Quando você está com fome, por assim dizer, você tem que se alimentar, o apetite sexual não desaparece e precisa ser alimentado. A menopausa e a andropausa são duas fases significativas na vida de mulheres e homens, isto à medida que envelhecem. Embora se ouça muito falar da menopausa, a andropausa permanece desconhecida por muitos. Perguntamos a alguns espectadores em Jos, na Nigéria, se já ouviram falar da andropausa ou se já experimentaram alguns dos sintomas. Honestamente, nunca pensei que os homens pudessem deixar de ser férteis nesse sentido. Quando crescemos, acreditávamos que as mulheres tinham um tempo para parar de ter filhos ou de ser reprodutivas, enquanto para os homens era para sempre. Você pode ter 80 anos e ainda ter um bebê. Não pensei que os homens pudessem parar ou ter algo parecido como a andropausa. Nunca ouvi ninguém falando sobre isso. É sempre um problema de mulher. As pessoas esperam que uma mulher chegue à menopausa, mas nunca ouvi falar de um homem ansioso para entrar na andropausa. Bem, é muito difícil. Eu não sou um homem, então não sei como imaginar isso. Mas provavelmente poderia ser algo próximo à crise de meia-idade. É a primeira vez que ouço a palavra andropausa. Os homens estão sempre ativos, não importa se ele tem 88 ou 22 anos. Os homens estão sempre ativos. Nunca ouvi falar de um período em que os homens não conseguem conceber, ou seja, não conseguem engravidar uma mulher. Então, não acho que os homens possam ter essa pausa. So, I don't think men can have that pause. Well, to me that sounds crazy because Bem, para mim isso parece loucura porque conheço a menopausa, que é um estado em que a mulher passou de um nível que ela será capaz de conceber. Mas falando sobre andropausa, deixe-me dizer que é um período em que o homem atingiu um nível em que se torna impotente. Let me just say maybe it's a period of time a man has reached a level that he or she he becomes important. Oh, I don't know how to express it. Maybe that is just what you're talking about here. O Dr. Haptam Adera é professor assistente de urologia na Universidade de Addis Abeba, na Etiópia. Ele nos conta mais sobre a andropausa. Normally, in males, there is expected decrement in testosterone level with age. It's said that after the age of 30. Nos homens, normalmente é esperado uma diminuição nos níveis de testosterona com a idade. Todos os anos registra-se a diminuição de 1% da testosterona. Então, com o envelhecimento, há um decréscimo. Mas é um pouco diferente da menopausa, que é universal a todas as mulheres. Quando se trata de andropausa, não é assim. Pode não acontecer com todos, e é lenta, o progresso também é lento. Então, com essa diminuição da testosterona, os homens desenvolverão sintomas com o tempo. E também existem outros fatores que tornam essa pessoa suscetível ou em risco de ter andropausa. Men will develop symptoms with time. So it's somehow different. And also there are other factors which make this. Por exemplo, em homens obesos, fumantes, que não fazem atividade física e algumas doenças crónicas que aumentam o risco de entrar na andropausa. Quando se trata dos sintomas associados ao nível de testosterona, normalmente é um hormônio que torna o masculino desde a infância. Quando há diferença na testosterona, existem sintomas diferentes. Para começar, os sintomas comuns são em relação à atividade sexual. A diminuição da libido, diminuição da vontade de fazer sexo, diminuição da ereção ou disfunção erétil. There are different symptoms. So to start with, the common ones are regarding sexual activity. So there will be decreased libido or decreased desire to have sex, and there will be decreased erection or erectile dysfunction maybe there, like including the morning erection, which happens in a healthy man. So all these sexual-related symptoms are common ones. So when a guy has these symptoms, Esses sintomas sexuais e relacionados são comuns.
Quando uma pessoa tem esses sintomas, primeiro vai fazer alguns exames, inclusive o nível de testosterona. Existem valores normais e esses sintomas não são específicos. Há diferentes doenças que podem revelar sintomas, como, por exemplo, o paciente tem que fazer diferentes investigações para descartar essas coisas. E uma vez confirmado que o problema é apenas a diminuição ou falta de testosterona, existem diferentes suplementos, como aquele adesivo, que podem ser aplicados em diferentes partes do corpo. Também temos alguns comprimidos e injeções. Como eu disse anteriormente, os fatores de risco são a diminuição da atividade física, tabagismo e obesidade. Estes são os mais comuns. Geralmente, é importante ter um estilo de vida saudável, como praticar exercícios, perder peso e parar de fumar. The risk factors are like decreased physical activity, smoking, and obesity. These are the common ones. So generally having a healthy lifestyle, like getting involved into exercise, like decreasing weight, and also ceasing the smoking or stopping smoking. Para muitos imigrantes, o domínio do inglês básico não significa que se sintam confortáveis em todos os ambientes, como nos consultórios médicos. E é aí que os intérpretes médicos desempenham um papel crucial, mas o acesso a estes profissionais altamente qualificados não é uma garantia para muitas comunidades asiático-americanas e das ilhas do Pacífico. Este é de boa sorte e felicidade. Na Chinatown de São Francisco, Bia Wang vende joias e outros produtos chineses nos últimos 30 anos. Na pista de bowling, sim. Na sua loja, ela fala inglês enquanto trabalha. Mas lá fora é diferente. Mesmo as consultas médicas de rotina podem parecer estranhas. Assim, Bia geralmente solicitava um intérprete para falar cantonês, a sua língua nativa, uma língua falada por mais de 85 milhões de pessoas em todo o mundo. É essencial ter alguém que possa traduzir para mim durante as consultas médicas. Se houver informações que não entendo, elas podem ser fundamentais para a minha saúde. A Northeast Medical Services, ou NEMS, oferece muitos desses serviços. A doutora Amy Tang é diretora de saúde de imigrantes do NEMS. Ela diz que o rastreio e o tratamento de hepatite e de outros problemas de saúde comuns aqui reduz o risco de os pacientes não conseguirem acompanhamento com especialistas devido a barreiras linguísticas. É muito importante treinarmos os nossos provedores para lidar com isso no ambiente de cuidados primários e não ter de encaminhar sempre para especialistas. A doutora Tang fala mandarim e muitos funcionários são pelo menos bilíngues. A maioria dos pacientes são sino-americanos. Também podemos investigar mais a fundo os motivos da relutância ou compreender algumas das normas culturais que explicam por que eles podem estar relutantes em experimentar este medicamento ou seu medo sobre um efeito colateral ou a sua preocupação com uma vacina. Quando médicos e enfermeiros não conseguem falar a língua do paciente, eles usam um destes dispositivos que se conectam aos intérpretes, mas as chamadas podem cair e o tempo de espera dos intérpretes pode arrastar-se além do horário da consulta. É por isso que o padrão ouro são os intérpretes médicos presenciais. Ali Wong é intérprete no Hospital de São Francisco e certificada em mandarim e cantonês. Então, vou checar primeiro os ouvidos. Hoje ela está a ajudar um paciente que fala cantonês a adaptar um novo aparelho auditivo. Quando o idioma não é uma barreira, os médicos podem concentrar-se na sua tarefa principal, cuidar dos seus pacientes. E assim, amigo, aconteceu o nosso Saúde em Foco. Falamos hoje da andropausa e da menopausa. Para a semana cá voltaremos. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Um forte abraço de Bárbara Ferreira Santos e de mim, Amâncio Miguel. Até lá. Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América.